Meus queridos irmãos, amados, porque todos nós somos irmãos. Porque Deus é Pai dos Espíritos e não nos vê na carne. Ele não é Pai na carne. Nós não encontramos nas Escrituras afirmando que Ele é Pai na carne e que nos vê na carne. Mas encontramos nas Escrituras dizendo que Ele é Espírito e que Ele é Pai dos Espíritos. E para fortalecer mais esses argumentos, diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Daí porque o sistema doutrinal da religião procuram fazer com que os filhos de Deus, que ainda têm o véu posto sobre o rosto, que ainda estão com os olhos espirituais fechados, a mente cauterizada, a viver debaixo de preceitos e rudimentos. Não há mais dívidas. Paulo disse isto aos seus a serem pagas. Todas as dívidas ele pagou. A Bíblia, ela foi tão somente escrita para os judeus. A Bíblia, todas as profecias já se cumpriram. Ela hoje tornou-se um livro histórico. Há pessoas que se ofendem com isto, porque elas pegam, interpretam a Bíblia de forma literal e trazem tudo para os nossos dias e procuram aplicar literalmente nas suas vidas. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver conosco. Agora, por que eles se comportam assim? Porque eles vivem na carne, voltado para o mundo carnal das obras. É o tem que fazer. Eles não conseguem adorar a Deus sem um templo físico, que eles chamam de igreja, que dizem que lá é a casa de Deus e que lá Deus habita. Eles não conseguem adorar a Deus sem ritos, sem liturgias, sem práticas de cerimoniais, sem um suposto líder sobre as suas vidas. Tem que ter um pastor, tem que ter uma liderança, senão não há adoração. Deus é Espírito e somente os adoram os verdadeiros adoradores, que o faz em espírito e em verdade. Eu gosto sempre de lembrar de João capítulo 4, versículo 20, quando a mulher samaritana encontrou-se com Cristo Nazareno, que era um judeu nascido de mulher. Era a manifestação de Deus para o seu povo. E ao encontrar com ele, a mulher diz: os nossos pais adoram no monte, e diz que é no monte que se deve adorar. Os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. Jesus não a refutou, discordando daquela mulher, mas ele disse: mulher virá, futuro. E esse futuro eram poucos anos depois. Ele disse que o Pai, que é Espírito, é adorado em espírito e em verdade pelos verdadeiros adoradores. Porque Cristo, como manifestação de Deus, ele iria morrer
iria ressuscitar como ressuscitou. Apareceu a muitos, foi assunto aos céus e foram vistos por muitos. Mas ele é o próprio Deus, ele é Espírito. E esse ressuscitado aparece a Paulo e traz para Paulo toda a revelação do verdadeiro evangelho da graça de Deus, o evangelho eterno, que alcançaria não tão somente os gentios, mas tanto quanto todos, tanto quantos nele crescem. Por que a religião fica pregando esse evangelho da circuncisão, com ritos, com liturgias, com cerimoniais, com os rudimentos ainda da lei de Moisés, quando ele disse está tudo feito, está tudo consumado? Então eu quero, na mensagem de amanhã, dia 4 de setembro, falar a respeito desse tema. Por que viver debaixo dos preceitos e rudimentos dos homens? Se o ressuscitado disse para Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Quando nós entendemos isso, reinamos em vida, crescemos no conhecimento de Deus cada vez mais, o nosso entendimento aumenta cada vez mais, descansamos nele, reconhecemos o Senhor como Espírito. O Espírito é o nosso Senhor, é a Ele que nós nos submetemos como filhos, dirigido e guiado tão somente por Ele, reconhecendo que Deus é único, que Ele é soberano, Senhor de tudo e de todos. Então esta é a mensagem. Então eu te peço, divulgue essa prévia, esse vídeo, para que amanhã nós possamos trazer o entendimento a respeito de João capítulo 6, versículo 53, 54 e 55. O que é que o Cristo Nazareno quis dizer com isso? E o que é que a religião faz com isso? Criou uma doutrina e diz que uma vez por mês precisam se reunir, comer um pedaço de pão, tomar um suco de uva, dizendo que o pão é o corpo de Cristo, o suco de uva o seu sangue, e que esta é a santa ceia do Senhor. E jogam também na conta de Paulo, dizendo que em Coríntios capítulo 11, Paulo mandou que realizasse esse ato, quando no contexto não é nada disso. Pelo contrário, Paulo estava reprovando o que estava acontecendo em Corinto. Beijo no seu coração, um forte abraço. Meu muito obrigado, uma noite cheia de paz, tranquilo. Deita a sua cabeça no travesseiro e durma o sono tranquilo.